Se eu for fazer uma medida, por exemplo, aqui de resistência, e eu não souber qual é o valor do componente que eu estou medindo, ou de tensão, por exemplo. Eu vou medir uma tensão, mas eu não sei o valor da tensão que eu vou medir, então eu não posso escolher uma escala. Se eu não sei, se eu não tenho nenhuma informação sobre o componente que eu vou medir, ou sobre a fonte que eu for medir, enfim, eu vou sempre começar pela escala maior, pela mais elevada. Então, por exemplo, se eu não sei o valor de um resistor, eu posso começar aqui pela escala de 20 mega e ir diminuindo até chegar no valor mais próximo do real daquele componente. Mesma coisa a tensão. Se eu não conheço a tensão que eu estou medindo no circuito, se eu não tenho nem ideia se ela é na casa das centenas de volts ou dezenas de volts, ou unidades de volts ou milivolts, eu vou sempre começar pela maior. E aí eu vou diminuindo até chegar na escala ideal. Então, por exemplo, eu tenho aqui um resistor. Nós vamos aprender ainda como medir resistência nas nossas aulas. Eu estou na escala de 20 mega e aí eu vou começar a medida aqui desse resistor. Olha só, como está em mega, deu 0 megas. Eu vou diminuir a escala para 200k. E aqui eu já tenho uma noção, olha só, 4,6 kilo ohms. Então eu já sei que está ali na casa de 4. Isso já é uma medida confiável. Então eu sei que se está na casa de 4, a escala ideal é de 20k. Então vamos colocar aqui em 20k e medir o valor mais exato, 4,65 kilo ohms. Ok, tranquilo. Mas e se eu tentar medir esse resistor, que na verdade é de 4,7k, tem a tolerância, por isso que deu essa diferença. Se eu tentar medir esse resistor de 4,7k, usando uma escala inferior, a escala que mede até 2 kΩ, até 2.000 ohms, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, pessoal, olha só, ele vai mostrar essa letra I, não é o número 1, é a letra I de infinito, olha lá. Ele vai aqui tentar, não vai conseguir medir, deu I de infinito. Então, sempre que eu for medir um componente, seja ele um resistor, seja ele uma bateria, seja tensão, corrente ou resistência, qualquer grandeza que eu for medir, se a escala que estiver posicionada não for suficiente para medir aquela grandeza, o que é que vai acontecer? Ele vai aparecer o I de infinito, sempre. Então, se por um acaso eu vou medir uma tensão aqui, por exemplo, né? Vamos colocar aqui a tensão na escala de 2.000 mili. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou medir a tensão em uma bateria. O que vai acontecer? Essa bateria de 12, 13 volts, a hora que eu for efetuar a medida, a tensão da bateria é muito maior do que a da escala, é superior à da escala, então ele vai dizer que a medida deu infinito. Por quê? Porque para aquela escala que eu selecionei, o valor que eu estou medindo, ele é infinito, ele é acima. E é isso que vai acontecer agora, olha só, aqui eu tenho uma bateria de 13 volts e vamos ver aqui, menos infinito. Deu menos por quê? Porque eu polarizei aqui ao contrário, né? Isso tudo nós vamos aprender melhor nas aulas de tensão. Então, olha só, deu infinito porque o valor que eu estou medindo é maior do que o da escala. Deixa eu colocar na escala correta, de 20, que mede até 20 volts, eu vou conseguir medir ali os 13,1 volts da bateria. Então, muito importante nessa aula, né? Se eu não conheço o valor do componente que eu vou medir, eu coloco na escala mais elevada. Então, aqui, por exemplo, se eu não soubesse que essa bateria é de 12 volts, eu colocaria aqui em 500 e iria efetuar a medida. Olha lá, deu perto de 13. Então, se deu perto de 13, eu já sei que a escala correta é a de 20. Então, coloco lá e, olha só, meço o valor com a maior exatidão possível. E além disso, né, uma vez que eu conheço essa técnica de sempre começar pelo maior valor, se eu não conhecer o valor do componente, eu começo pelo maior e vou diminuindo até chegar na escala ideal, né? Eu também sei que se a escala que o multímetro estiver posicionada, seja para tensão, seja para corrente, seja para resistência, não importa. Se a escala tiver num valor e o valor que eu estou medindo daquele componente
for superior ao da escala, o que é que ele vai mostrar? Vamos colocar aqui de novo. Ele vai mostrar o i de infinito, provando e demonstrando que essa escala que a gente escolheu, ela não vai conseguir ler. O valor que a gente está tentando ler é maior do que o dessa escala. Por isso, para essa escala que ele está, o valor lido é infinito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula.